Bem-vindo aí, galera, a mais um vídeo. Deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal e vamos prosseguir aqui porque a gente ia falar, né? O último vídeo que eu fiz, esse do vendi meus bitcoins, agora só CLT, Ryan Santos estava certo. Teve uns comentários aqui, galera, que eu acho que o pessoal não entendeu o vídeo porque não assistiu o vídeo, né? Aí o cara comentou aqui, ó, Bitcoin é reserva de valor, não é investimento. Virou exemplo, parabéns, não tem segredo, hold. Aí o cara, esse Tequila Trader comentou assim, impressionante como o varejo sempre compra topo e vende fundo. Algum acadêmico deveria estudar esse fenômeno, realmente. Calma, ainda vai 40k, não invista o que não pode perder. Ele tá brincando que vendeu, né? Seria muito amador. Ele realmente parece que entendeu de que eu não tava falando sério. O cara comentou aqui, André Felipe, tem que trabalhar mesmo, não tem psicológico para isso. Essa resposta não faz muito sentido, né, pessoal? Todo mundo que compra Bitcoin tem que trabalhar, né? Você vai comprar Bitcoin com o quê? Você nasceu com uma mineradora colada no teu estômago? Não, né? Todo mundo tem que trabalhar para comprar Bitcoin. Ou então produzir alguma coisa e receber em Bitcoin. Só comprar de novo. A cagada já tá feita, agora arruma. Aí o outro cara comentou, o problema é que você entrou no Bitcoin com a mentalidade Fiat, o Ryan não sabe sobre o que é Bitcoin. Galera, na verdade, eu acho que o Ryan Santos ele sabe sim o que é o Bitcoin, mas eu acredito que ele não acredita no Bitcoin. É diferente. Estude a tecnologia e faça hold. Não adianta você comprar Bitcoin e querer ficar no achismo. Não existe achismo na tecnologia Bitcoin. Acorde, vai estudar, para de comprar e fica com medo. Faça hold, viva a sua vida. Vai trabalhar com longo prazo, para quem trabalha, acumular satoshis é o segredo. Aí que ele fala de Bitcoin a longo prazo, 1 ou 2 anos. E falando nisso, pessoal, eu tava vendo esse vídeo aqui do Super Xandão. Deixa eu esperar passar esse anúncio aqui. Que ele até respondeu, acho que foi um vídeo react do Marcelo Brigadeiro, né? Falando sobre o Bitcoin, falando que Bitcoin é para ter no máximo 5, 10% na carteira. Aí o que o Super Xandão ele fala? Se você tem 5, 10% do Bitcoin na carteira, é porque você não entendeu o Bitcoin. Isso é o que o Super Xandão fala aqui no vídeo, né? Aí voltando aqui, né? Bitcoin é longo prazo. Tem uma hora ali que uma pessoa comenta no vídeo do Super Xandão, acho que é no Super Chat, e fala assim, esse pessoal que faz análise de ativos, o que eles fazem? Muitas vezes, né? Para o Bitcoin, para as ações, sabe? As ações, estoques, para as ações, eles pegam uma janela desse tamanho de 5 anos para fazer uma análise, para dizer por que você deveria comprar aquela ação. E aí, para o Bitcoin, eles pegam uma janela de 6 meses, né? Eles vêm aqui, ó, abre o Bitcoin aqui no Google aqui, ó. Vamos dar uma... Eles vêm aqui no Bitcoin e pegam uma janela de 6 meses. Aí faz a análise em cima disso aqui, ó, em cima dessa queda toda aqui, ó. E ignora todo o restante do Bitcoin, toda a valorização que ele teve. E nesse sentido, ele está certo, porque acaba não sendo uma análise honesta, acaba não sendo uma opinião, ou então uma perspectiva honesta sobre o Bitcoin. Você pegar uma janela de 6 meses só, né? E voltando a falar, assim, um pouco sobre o Bitcoin, né? Aqui no... Eu tinha até gravado esse vídeo já, mas o vídeo ele deu problema no áudio, eu tô tendo que regravar. E o que eu falei, né? Nesse livro aqui, do Fernando Urich, ele fala que não existe valor intrínseco. Ele explica que não existe valor intrínseco, mas ele fala que existe propriedade intrínseca, entende? Então, propriedade intrínseca é diferente de valor intrínseco. O Bitcoin, por mais que ele esteja numa queda dessa, ou que ele caia até mais, né? O Bitcoin ele continua com a sua política monetária definida matematicamente.
no seu halving, né? Ele continua com a sua oferta limitada de 21 milhões de bitcoins, né? Ou aproximadamente 21 milhões. Então, assim, o cara até comentou aqui no meu vídeo assim, ó, impressionante como o varejo sempre compra topo e vende fundo. Por que que isso acontece? Na minha opinião, pessoal, isso aqui é a minha opinião, você pode discordar. Na minha opinião, essa galera, muita gente compra não só o Bitcoin, mas vários ativos, compram pelo hype ou pela rentabilidade do momento e não pelo fundamento, entende? Tem uma diferença muito grande você comprar pelo hype, pela rentabilidade e comprar pelo fundamento. Então o que acontece? Numa realização de lucro ou numa queda dessas do Bitcoin, como está acontecendo agora, muita gente que comprou e que fala tão bem do Bitcoin, mas que não entende o fundamento do Bitcoin, realmente se desespera e acaba vendendo. É por isso que a galera vende fundo e compra topo. Entende? E isso não só com o Bitcoin, cara. Se tiver qualquer outra queda em qualquer outro ativo, a galera se desespera e vai vender. A prata e o ouro caiu também, né? Agora eu não lembro qual que é o código da prata, mas tem lá o ETF da prata, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Agora eu não lembro qual que é. Esse aqui é BDR. Eu queria o ETF mesmo. Então o que acontece, o Tequila Trader, né? Esse fenômeno não é só com o Bitcoin, mas ele acontece porque o Bitcoin estava bombando, estava 120 mil dólares, e aí o hype lá em cima, né? O pessoal vê aquela rentabilidade toda, aquela valorização toda. Pô, não existe coisa que valoriza tanto como o Bitcoin valoriza. Se você abre um site aqui, por exemplo, o Mais Retorno, e você compara lá a valorização do Bitcoin e outros ativos, você vê que dificilmente, eu acho que nenhuma coisa chega perto direito do Bitcoin, galera. Então assim, aí o que acontece? A galera vai, compra topo e vende fundo. E não só com Bitcoin, mas com qualquer coisa que eles vejam que está dando rentabilidade, qualquer coisa que está no hype, eles vão comprar topo e vender fundo, porque eles não analisam o fundamento, né? E sendo que, mesmo se o Bitcoin entrar num bear market ferrado, né, a sua política monetária permanece inalterada. A sua oferta de Bitcoins de 21 milhões, ela permanece inalterada, o seu protocolo permanece inalterado. Você continua tendo a soberania da tua moeda se você faz autocustódia, né? E até me lembrou de um caso, que foi o que eu falei no vídeo anterior, sobre o como é que é o nome? O cara criticando o Bitcoin, ele criticou o Bitcoin, mas eu acho que ele não fez uma análise tão honesta assim do Bitcoin. E ele é um analista de valores imobiliários e tudo mais. E ele disse assim, cara, Bitcoin você não tem a posse dele, você não tem a posse física dele. Eu não acredito numa coisa que você não tem a posse física. Só que vamos parar para pensar o seguinte. Imagina que isso aqui fosse uma nota de 50 reais. Porque isso aqui na verdade é uma nota fiscal, não é uma nota de 50 reais. O que adianta você deixar de ter uma posse tecnológica, digital, de uma moeda que você tem um controle total, ou muito próximo do controle total, para ter uma posse física de uma moeda 50 reais ou 50 dólares que sofre de uma inflação programada. Não é uma inflação natural, mas uma inflação programada. Ciclos econômicos
por causa dos juros, por causa da impressão, de tudo isso que eles fazem de maneira eletrônica e escritural no Banco Central, com as reservas fracionárias e com as reservas bancárias, né? Na verdade, dos bancos com as reservas fracionárias e dos bancos centrais com as reservas bancárias. Ele explica isso aqui. Então, o que adianta você deixar de ter um ativo digital que você descentralizado para você ter um centralizado que você, eu tenho uma posse física agora dessa nota fiscal, eu tenho a posse física, mas o que adianta você ter a posse física de uma coisa que não tem lastro, galera, de uma coisa que não tem lastro? A conversibilidade do dólar, que foi abandonada em 1971, você não resgata isso aqui e mais nada, isso aqui acabou, entendeu? E se você bota aqui no Google assim, por exemplo, quantas vezes o Brasil já trocou de moeda? O Brasil já trocou de moeda 9 vezes desde a independência. 9 vezes o país já trocou de moeda. Então, se você tem lá a tua posse física, que você tanto valoriza a posse física, ao invés de ter bitcoins, você valoriza a posse física, eles vão lá e trocam a moeda por uma nova. E aí? Entende? E isso já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Então, assim, aí, claro, você pode argumentar, mas é só você diversificar os seus investimentos e tudo mais. Realmente, você tem que diversificar os investimentos. Uma das coisas mais importantes é a diversificação. E eu também entendo a opinião das pessoas que falam sobre ter a posse física de alguma coisa. Só que um terreno, vamos supor que você tem um terreno. Um terreno é a posse física de uma coisa que você tem, que você pode defender ainda com armas. Você ainda pode defender o teu terreno armado. Agora, a moeda fiduciária, mesmo que você tenha todo um armamento bélico dentro de casa para proteger uma maleta de reais, eles não precisam invadir a sua casa para pegar essa moeda. Basta eles desvalorizarem a sua moeda. É só desvalorizarem a sua moeda. Ou então trocar a sua moeda por uma outra. A hora que o sistema financeiro der pau, por algum motivo, ou se não der, ou algum motivo eles quiserem trocar a moeda por alguma outra coisa, é só um exemplo, né? O que você tem guardado lá, acabou. Não precisa invadir. É diferente. Agora, um terreno, sim. Um terreno, eles teriam que tentar te tomar a força e tal. A posse física de um terreno é diferente da posse física de um dinheiro. Porque o dinheiro, eles podem desvalorizar o teu dinheiro e podem trocar o seu dinheiro, trocar o real por uma outra coisa. Aí você pode dizer assim, mas o terreno, eles podem desvalorizar o meu terreno também, desvalorizando a área onde meu terreno está. Realmente pode, mas eu acho que é diferente. Mas é possível. Então, aí, esse era o ponto. Então, assim, hoje em dia, mesmo que você tenha a posse física do seu dinheiro, isso não é mais um argumento que faça sentido ou que tenha algum peso numa análise honesta, porque simplesmente todo mundo sabe que isso aqui pode ser substituído a qualquer momento, pessoal. Entende? Então, aí o Super Xandão, ele falou aqui no vídeo que quem não entende de Bitcoin justamente tem só 5, 10% da carteira. A minha opinião sobre isso é o seguinte: você compra quanto você quiser, você tem quanto você quiser, você vende quanto você quiser. E a diversificação é muito importante. Eu provavelmente não teria na minha carteira só Bitcoins, ou sei lá, 70% de Bitcoins, eu provavelmente não teria isso. Mas em uma situação de risco, em uma situação mais difícil do que essa que a gente já vive, que já é muito difícil, aí sim, dependendo, eu teria coragem de alocar 70% ou mais em Bitcoin, entende? É outro caso, seria outro caso, numa situação onde a gente estivesse ali vendo algumas outras coisas acontecendo pior do que a gente já está vendo, porque a situação já está horrível.
entende? Mas assim, é só para tentar esclarecer isso um pouco. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta abaixo se você faz autocustódia do seu Bitcoin, se ele for a 0, se ele for a 10 dólares, ou se ele voltar a bater 150 dólares, as suas propriedades intrínsecas continuam as mesmas, e se você fizer autocustódia, ninguém toca na sua moeda, certo? Ninguém toca no seu patrimônio. Então, o pessoal que está comentando, recomendo que assistam o vídeo até o final, pessoal. Não se baseiem no título e na thumbnail, mas assistam o vídeo até o final para vocês entenderem, porque na verdade eu não vendi Bitcoin nenhum, né? E se puder eu ainda vou comprar, na verdade, para aproveitar essa queda, se eu conseguir, né? Então assim, assistam o vídeo até o final, deixe o seu like, comenta abaixo, se inscreve no canal, que é muito importante para poder me ajudar. Apoie esse canal se inscrevendo, pessoal. E se eu deixei de falar alguma coisa aqui, no próximo vídeo eu vou lembrar, vou anotar e vou fazer no próximo vídeo. Tem várias coisas que eu ainda quero conversar nos próximos vídeos. E também tem uma coisa que eu queria conversar no próximo vídeo. Depois é porque agora eu esqueci o que é. Mas depois eu tava com isso na minha cabeça desde o início do vídeo, mas eu esqueci. Mas eu vou fazer um próximo vídeo pra gente falar sobre isso. Também é sobre Bitcoin. Mas assim, a gente vai diversificar bastante aqui no conteúdo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para poder acompanhar os vídeos que eu tenho postado aí.